O Última Divisão adora uma zebra, é uma das maiores expressões do futebol alternativo e no Campeonato Paulista a última grande zebra foi o Ituano em 2014. Você lembra dessa campanha? Lembra como o Ituano foi campeão paulista? E do elenco, do time, você lembra? Pois é, vamos relembrar, vou contar rapidamente como o time conseguiu isso e mostrar por onde anda aquele elenco. A melhor maneira de você ficar por dentro de tudo que rolar no Campeonato Paulista, em todos os campeonatos estaduais, no futebol europeu, no futebol mundial, é com o aplicativo OneFootball. Lá tem todas as notícias personalizadas para você, tem transmissões de jogos ao vivo de graça do Campeonato Francês e do Campeonato Alemão, entre outras funções como estatísticas, mercado da bola, enfim. Acesse o link que está aqui na descrição, baixe o aplicativo OneFootball e aproveite. Atualmente a gente vê o Ituano como um time do interior organizado, né? Um time do interior que está bem estruturado, bem administrado, mas não era assim no começo da década passada. O Ituano tinha passado por uma decadência terrível, com rebaixamentos nacionais, vinha lutando para não cair no campeonato estadual em 2010, 2011, 2012, 2013, sempre lutando contra o rebaixamento. O Juninho Paulista começou a assumir o comando, a gestão do clube ali, né? O Juninho Paulista, que foi revelado lá, se aposentou e virou gestor do clube e foi começando a acertar a mão. Ele disse que chegou a colocar dinheiro do próprio bolso para pagar dívidas para manter o clube na ativa, né? E aí, em 2013, ele contratou o Doriva para ser o treinador do Ituano. Aí conseguiu uma boa campanha na Copa Paulista e aí por isso o Juninho Paulista conseguiu manter o Doriva para 2014 e foi quando tudo começou a encaixar com uma base já mantida, né? O clube acabou caindo num grupo que tinha Corinthians, Botafogo de Ribeirão Preto, Audax e 15 de Piracicaba e o Corinthians foi eliminado. O Botafogo passou em primeiro e o Ituano logo atrás em segundo e o Corinthians foi eliminado na fase de grupos, já caiu um grande então diante do Ituano. Depois da fase de grupos, o Campeonato Paulista tinha quartas de final em jogo único, semifinal em jogo único e final com jogos de ida e volta. Nas quartas, o Ituano pegou o Botafogo de Ribeirão Preto, empatou por 0-0, o jogo foi para os pênaltis e ali o goleiro Wagner começou a se consagrar, né? Ele já tinha ido bem na fase de grupos, né? A defesa do Ituano era o ponto forte do time, né? E muito por causa dele, e aí na decisão para os pênaltis ele virou herói, classificou o time para a semi. Na semifinal, o Ituano pegou o Palmeiras, era o ano do centenário do Palmeiras, o time estava buscando o título ali para comemorar no centenário, mas o Marcelinho, jogador revelado no Corinthians, decidiu o jogo, 1-0 vitória do Ituano e o Ituano foi para a final. Pegou o Santos que tinha Leandro Damião, Thiago Ribeiro, Gabigol, estava montando ali, tinha boas peças, estava montando um time e acabou tendo dificuldades contra o Ituano. No jogo de ida, o jogador Christian Mendigo, meia Christian Mendigo, aquele ex-Palmeiras, fez um belíssimo gol, belíssimo mesmo, e aí decidiu a partida de ida. O Cícero perdeu um pênalti na partida de ida, mas na partida de volta ele fez um pênalti meio polêmico ali, teve muita reclamação, ele acabou fazendo na partida de volta e aí ficou 1-1, portanto empate, o jogo foi para os pênaltis e aí brilhou mais uma vez Wagner decidindo a partida para o Ituano, decidindo o título e assim o Ituano foi campeão do Campeonato Paulista mais uma vez, né? Porque venceu também o Campeonato Paulista de 2002, aquele que depois teve um super Campeonato Paulista, acrescentando os times da capital, enfim, mas de fato foi o segundo título paulista do Ituano. Agora vamos falar lá dos jogadores que fizeram essa conquista, né, que deram essa conquista para o Ituano. É um elenco assim que não teve grandes astros saindo, né? Alguns jogadores conseguiram ter uma carreira consistente, outros rodaram muito, alguns decepcionaram. Vamos lá falar um por um o que aconteceu. Wagner, goleiro. Esse é aquele Wagner que depois foi para o Palmeiras como grande promessa, né? No Ituano ele tinha apenas 24 anos, se destacou bastante aí, como eu falei, né? Parecia realmente ser um goleiro para o futuro, mas quando teve oportunidade no Palmeiras ele acabou falhando no Campeonato Brasileiro de 2016, quando o Praz se machucou, ele foi mal, deu espaço para o Jailson, que era o terceiro goleiro, totalmente improvável, virou um herói improvável ali daquele título brasileiro do Palmeiras, né?
e aí o Wagner começou a ser emprestado para outros times, e até que foi emprestado para a Chapecoense até gostou, contratou, ficou com ele tá lá na Chape, mas é reserva. Dick, lateral direito. Esse é um jogador muito lembrado por uma história curiosa. No dia que o Ituano foi campeão, ele quase foi abandonado pelo ônibus do clube. O ônibus estava saindo ali para ir para a festa e tal, e aí a pessoa que estava responsável ali por analisar quais jogadores estavam indo para o ônibus ou não, que estavam entrando no ônibus ou não, falou que faltavam só 2 jogadores, esses 2 jogadores apareceram, entraram, e quando o ônibus já estava fazendo a curva para ir embora, saiu um jogador louco lá do vestiário. Peraí, vocês estão loucos? Me espera aí que eu também sou campeão e tal. E era o Dick, realmente. Aí depois ele foi para a festa. Ele chegou a sair do Ituano e foi para o Bragantino, depois voltou para o Ituano, passou por Paraná, CSA, Joinville e se aposentou em 2019 pela Portuguesa Santista. Alemão, zagueiro. Eu particularmente tinha alguma expectativa sobre o alemão, vi ele jogando ali no Ituano, achei que seria um zagueiro de grande porte. Ele teve até alguns bons momentos, né? Ele, assim que saiu do Ituano, foi pro Vitória, mas depois foi pro Santa Cruz e aí lá se encontrou, conquistou títulos importantes, estadual, Copa do Nordeste. Depois ele passou por vários clubes, jogou, por exemplo, no Vila Nova, no Figueirense, chegou a sair para a Coreia do Sul e atualmente ele está no Criciúma. Anderson Sales, zagueiro. Esse é um jogador que se destacou bastante porque ele sabia bater muito bem na bola, sabe bater muito bem na bola. Anderson Sales é um exímio cobrador de faltas. No Campeonato Paulista de 2014 ele foi artilheiro do Ituano com 6 gols. E aí depois ele acabou indo para o Vasco. Vai lembrar que o Anderson Sales é revelado no Santos, né? E aí depois ele acabou indo para o Vasco, participou do rebaixamento de 2015, né? Teve uma saída para a Indonésia, uma passagem bem alternativa pela Indonésia. Em 2017 foi bem no Santa Cruz, aí sim uma boa passagem realmente do Anderson Sales. E recentemente ele esteve na Ferroviária, disputou a Série D pela Ferroviária. E agora em 2021 ele chegou a ser anunciado como reforço do Santo André, mas depois foi para o Paraná Clube, onde ele provavelmente vai encontrar o Ituano, né? Afinal, os 2 times estão na Série C. Denner Assunção, lateral esquerdo. O Denner saiu bastante valorizado do Ituano em 2014, foi para o Curitiba, decepcionou um pouco lá, mas quando foi emprestado para a Chapecoense, conseguiu se destacar, realmente fez sucesso por lá. No final, ali meados de 2016, começou a surgir um papo de que times maiores estavam interessados, foi especulado, por exemplo, no São Paulo, mas ele acabou envolvido na tragédia da Chapecoense, morreu na tragédia da Chapecoense, o Denner Assunção. Josa, volante. Esse rodou bastante depois do título pelo Ituano, jogou em times do sul ao nordeste do país, se destacou de verdade pelo Náutico, foi campeão da Série C de 2019, por exemplo, com destaque, jogando de titular, capitão. E aí, em 2021 agora, ele está no Jacuipense, time da Série C também. Estão em grupos diferentes, né, o Ituano e o Josa pelo Jacuipense, mas quem sabe podem se encontrar aí na segunda fase. Paulinho, volante. O outro volante desse time era muito bom, o Paulinho, bom jogador, e rodou bastante, né? Não se firmou muito em nenhum time assim, com grande destaque. Teve altos e baixos, bons e maus momentos ali, jogou no Náutico, na Ponte, no Atlético Goianiense, enfim, rodou bastante. Em 2020 ele fez uma boa temporada pelo Santa Cruz, teve alguns problemas físicos, mas no geral foi bem, e aí em 2021 acabou sendo dispensado e foi para o Paysandu. Também time da Série C, também não está no grupo do Ituano, né? Está em outro grupo, mas também pode encontrar o Ituano na Série C de 2021. Jackson Calcaia, volante. Jackson Calcaia era um jogador bem versátil ali, que movimentava bastante esse time do Ituano, né? Jogava de volante, de meia e tal. E aí ele acabou saindo, jogou no Vasco em 2015, foi rebaixado, jogou no Figueirense em 2016, foi rebaixado, jogou no Ceará em 2017, subiu para a Série A. Depois de 2 rebaixamentos, conseguiu se redimir, né? Saiu da Série B para a Série A com o Ceará e atualmente ele está no Calcaia. O Jackson Calcaia está no Calcaia, time que é bem interessante, vinha fazendo um trabalho muito interessante nos últimos anos, e em 2021, na temporada de 2021, assustou ali, chegou a ameaçar não disputar competições por falta de apoio da prefeitura e tal, mas parece que está tudo certo, o time conseguiu se arrumar e vai disputar a Série D. Christian Meia.
Esse é aquele Christian que jogou no Palmeiras, né? Lá ganhou aquele apelido Christian Mendigo por causa do cabelo, do visual desleixado, né? Se destacou um pouco no Palmeiras ali, mas acabou rodando bastante por vários clubes na carreira, foram mais de 20 clubes na carreira, principalmente no interior paulista. Em 2019 ele ajudou o Santo André a sair da Série A2 paulista. Em 2020 estava no Santo André novamente, fez uma boa participação no Santo André e agora está com 41 anos sem clube. Não anunciou oficialmente a aposentadoria, mas com essa idade sem clube, provavelmente vai parar o Christian. Esquerdinha, meia. Esse é um jogador que teve um bom destaque até logo depois da campanha pelo Ituano. Ele jogou no Goiás e no Curitiba com razoável destaque. Acabou rodando depois de maneira mais apagada por Náutico, Anapolina, entre outros times. Jogou também no futebol árabe. Em 2020 jogou bem pelo Gama, se destacou ali e agora está no Taubaté jogando a segunda divisão paulista. Rafael Silva, atacante. Esse é um dos jogadores que ficou mais conhecidos logo depois da campanha do Ituano, porque ele foi bem no Vasco, né? Saiu do Ituano, foi pro Vasco, conseguiu ter alguns momentos de destaque, acabou indo pro Cruzeiro, não conseguiu ir tão bem no Cruzeiro e começou uma carreira bem alternativa. Jogou na China, jogou na Indonésia e jogou na Bolívia. Estava no time boliviano Always Red até pouco tempo atrás, o time que conseguiu ser campeão boliviano, vai disputar a Libertadores. Ele nem participou muito desse título do Campeonato Boliviano aí, inclusive já saiu do Always Red e foi pro Iraque, foi pro Al-Shorta do Iraque. O técnico daquele time, como eu disse, era o Doriva, que depois acabou recebendo grandes chances, trabalhou no Atlético Paranaense, trabalhou no São Paulo, no Vasco, no Bahia, no Santa Cruz, rodou bastante depois por times menores, conseguiu algum destaque ali no Novo Horizontino, no Campeonato Paulista, que levou o time até as quartas de final. Em 2019 ele treinou o São Bento e desde então está sem clube. Entre os jogadores que normalmente eram titulares, mas participaram bastante dessa campanha, quero destacar 3 aqui. Um deles é o Marcinho, aquele que jogou no Palmeiras, no Corinthians, no São Caetano, foi campeão paulista pelo São Caetano, inclusive em 2004, né? Ele estava nesse elenco do Ituano, era ali um líder do elenco, né? Um toque de experiência no time, foi importante. E atualmente ele é auxiliar técnico do Red Bull Bragantino, já se aposentou, é auxiliar técnico. Outro é o Marcelinho, o jogador que eu falei que fez gol contra o Palmeiras, revelado pelo Corinthians, né? Ele nunca se firmou muito assim, nunca se destacou tanto quanto se esperava lá nas categorias de base do Corinthians, né? Ele teve até mais passagens pelo Ituano depois, foi campeão do interior pelo Ituano. O clube que ele se deu melhor realmente foi o Ituano. Atualmente ele está no Taubaté. E o outro jogador importante é o Jean Carlos, um atacante que rodou bastante pelo sul do Brasil, jogou no Brusque e outros clubes do sul e recentemente foi vice-campeão da Série C catarinense pelo Nação. Não é exagero dizer que esse título do Campeonato Paulista realmente virou a chave para o Ituano, né? O time vinha numa decadência, com muitos problemas, e aí foi campeão paulista e depois, sucessivamente, ano após ano, foi conquistando ali bons resultados e vive um bom momento atualmente, né? Em 2015 o time fez uma boa campanha na Copa do Brasil, foi até as oitavas de final. Em 2016 o time foi bem na Série D, quase brigou para o acesso, quase conseguiu acesso para a Série C, mas foi eliminado pelo CSA. Em 2017, o time conseguiu ser campeão do interior no Campeonato Paulista. Em 2018, uma lembrança é que o time começou a formar ali, levou para o profissional o Gabriel Martinelli, jogador que foi vendido depois para o Arsenal e possibilita uma situação financeira melhor para o Ituano atualmente, né, numa transação que é difícil a gente ver atualmente, né, de um time do interior direto para a Europa, né? Normalmente os times do interior já perdem suas joias logo cedo, né, atualmente, e o Ituano conseguiu fazer essa venda muito importante, essa revelação, né, de um jogador muito importante. Em 2019 o time conseguiu subir para a Série C, né, bateu Itabaiana ali no último mata-mata, e em 2020 foi bem, na estreia, né, na volta à Série C, o time conseguiu ir bem, passou para a segunda fase inclusive, e acabou perdendo ali na segunda fase, teve uma reta final um pouco conturbada, mas conseguiu realmente uma boa campanha e vem para a Série C de 2021 aí como uma das forças com certeza. Amigos,
Amigo, se você está curtindo falar dessa zebra, com certeza você gosta muito de futebol alternativo, e se você curte, te convido a apoiar o Última Divisão no nosso projeto de financiamento coletivo lá no Catarse. Acesse o link que está aqui na descrição, apoie o futebol alternativo, o crescimento do futebol alternativo e receba benefícios por isso. Conheça esses benefícios lá no Catarse. Esse vídeo faz parte do programa Esquadrão Alternativo, em que a gente relembra grandes times marcantes que surpreenderam pelo mundo. Qual outro time você quer que a gente destaque aqui nesse programa? Coloca aí nos comentários que time você quer que seja lembrado. A gente está sempre de olho nas sugestões de vocês. O Ituano apareceu nas sugestões e a gente já queria falar, então foi o escolhido da vez. Tem vários outros nos nossos arquivos, vale ver aí. Recentemente fizemos do Leicester, do Botafogo de Ribeirão Preto, enfim, tem vários para você dar uma aproveitada aí. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativar as notificações, conhecer o Última Divisão em todas as redes sociais. Aproveite que a gente está sempre falando sobre essas zebras do futebol mundial. Obrigado a todos, até a próxima!